Talvez agrade mais a ti, murmurou Howard com tristeza. E agora, até outra vista. Retiro-me aborrecido por não deixares ver mais uma vez o quadro. Nós, porém, não nos entendemos. Compreendo perfeitamente o que tu sentes. Quando o outro partiu, Dorian sorriu intimamente. Pobre Basil, como ele estava longe de conhecer a verdadeira razão. E como era estrambótico o fato de haver arrancado o segredo de seu amigo, conseguindo, quase por acaso, uma vez de ser forçado a revelar o seu próprio segredo. Como aquela espantosa confissão o definia nos próprios olhos. Os absurdos acessos de ciúme do pintor, sua feroz devoção, seus panegíricos extravagantes, suas curiosas reticências, tudo ele compreendia presentemente e via-lhe por tal motivo uma contrariedade. Imaginava que podia haver qualquer coisa de trágico em uma amizade tão embebida do romanesco. Suspirou e fez suar o tímpano. O retrato deveria ser forçosamente oculto. Não podia expor-se por mais tempo ao risco de descobrir aos outros. Fora verdadeiramente loucura deixá-lo, uma hora mesmo, em um compartimento onde tinham livre acesso todos os seus amigos. Ao entrar o criado, Dorian observou atentamente, desejando saber se esse homem tivera curiosidade de espiar por trás do biombo. O criado estava literalmente impassível e esperava suas ordens. Dorian acendeu um cigarro e caminhou até o espelho, no qual se contemplou, vendo ali a face de Victor, que se refletia. Era uma máscara plácida de servilismo. Nada havia de temer desse lado. Dorian entendeu, porém, que seria prudente tomar suas cautelas. Disse-lhe em tom velado que chamasse a governanta para falar-lhe que, em seguida, fosse ao moldureiro pedir-lhe a remessa imediata de 2 dos seus homens. Quando o criado se afastou, pareceu-lhe que seus olhos se viraram para o biombo, ou teria talvez um simples efeito de sua imaginação. Momentos depois, a senhora Leaf, enfiada no seu vestido de seda negra, com as mãos enrugadas, cobertas de luvas à moda antiga, entrava na biblioteca. Ele pediu-lhe a chave da sala de estudos. A velha sala de estudos, Mr. Dorian? Perguntou a governanta. Mas está cheia de poeira. Preciso pô-la em ordem e limpá-la antes que o senhor aí vá. Não está absolutamente apresentável aos seus olhos. Não exijo que esteja em ordem, Leaf. Preciso da chave, simplesmente isso. Se aí for, porém, senhor, as teias de aranha hão de cobri-lo todo, pois não se abre a tal sala há 5 anos, desde que a sua senhoria morreu. Dorian sentiu um estremecimento à menção de sua avó, de quem guardava uma triste lembrança. Nada que dizer, assentou. Tenho somente necessidade de ver esse aposento, e é tudo. Dê-me a chave. Ei-la, senhor, disse a velha dama procurando a chave febrilmente no seu molho. Ei-la aqui. Vou já fazer arrancá-la do molho. Mas nem quero pensar que o senhor se ponha a morar em cima, quando aqui está tão confortavelmente. Não, bradou ele com impaciência. Obrigado, Leaf. Muito bem. Ela demorou-se ainda um momento, discorrendo muito locais sobre alguns pormenores do interior. Ele suspirou e declarou-lhe que fizesse como entendesse, segundo sua ideia. Ela retirou-se papagueando. Quando viu a porta cerrada, Dorian meteu a chave no bolso e olhou ao redor de si. Seus olhares detiveram-se em um grande cobertor de cetim púrpura, todo bordado de ouro, com o esplêndido trabalho veneziano do século XVII, descoberto por seu avô em um convento perto de Bolonha. Sim, essa colcha poderia servir para envolver o triste objeto. Talvez esse estofo já houvesse até servido de pano mortuário.
Tratava-se presentemente de cobrir uma coisa que estava mesmo a corromper-se, e uma corrupção pior até que a sua morte. Uma coisa capaz de despertar horror e que, entretanto, não morreria. O que os vermes são para um cadáver, seus pecados seriam para a imagem pintada nessa tela. Destruiriam a sua beleza, corroeriam sua graça. Haveriam de enodá-la e cobriam de vergonha. Apesar de tudo, a imagem persistiria e sempre se conservaria viva. Dorian enrubesceu e lastimou, durante um momento, que não houvesse desvendado a Basil a verdadeira razão pela qual desejava ocultar este quadro. Basil teria ajudado a resistir à influência de Lord Henry e às influências ainda mais envenenadas de seu próprio temperamento. O amor que ele lhe tinha, pois era afetivamente amor, somente transpirava nobreza e intelectualidade. Não era essa simples admiração da beleza física, que nasce dos sentidos e que se perde com a simples fadiga dos mesmos sentidos. Era esse amor que conheceram Michelangelo, Montaigne, Winkham e o próprio Shakespeare. Sim, Basil poderia tê-lo salvo, mas no momento já viria muito tarde. O passado poderia ser aniquilado. Os arrependimentos, as abjurações, o esquecimento permitiriam isso, mas o futuro era inevitável. Havia nele paixões que teriam uma terrível descendência, sonhos que nele projetariam a sombra de sua perversa realidade. Dorian apanhou sobre o leito o grande estofo de seda e ouro que o cobria e, dobrando no braço, passou-se para trás do biombo. O retrato estaria mais horripilante do que antes? Parecia-lhe que nada nele havia mudado e sua aversão por essa imagem aumentou ainda mais. Os cabelos de ouro, os olhos azuis e as pétalas rubras dos lábios, tudo estava ali. A expressão somente era outra. Era horrivelmente cruel. Em comparação com tudo o que ali havia de opróbrio e de censuras. Como se lhe pareciam fúteis os reparos de Basil, a propósito de Sybil Vane. Como eram fúteis e sem interesse. Sua própria alma apreciava nessa tela e o julgava. Uma expressão de dor cobriu seus traços e se atirou a rica coxa sobre o quadro. No mesmo instante bateu na porta e ele já procurava o outro lado do biombo, justamente na ocasião em que seu criado entrou. Os moldureiros aí estão, senhor. Pareceu-lhe que, antes de tudo, seria preciso afastar esse homem. Ele não deveria saber em que ponto a pintura ficaria escondida. Havia nele qualquer coisa de dissimulado e seus olhos mostravam-se inquietos e pérfidos. Sentando-se à mesa, Dorian escreveu uma linha a Lord Henry, pedindo que lhe enviasse qualquer coisa a ler e recordando-lhe que deveria encontrar à noite, às 8h15. Espere a resposta, disse ele entregando o bilhete ao criado, e faz entrar esses homens. 2 minutos depois, batendo de novo à porta, e o próprio Mr. Hubbard, o célebre moldureiro de South Alder Street, entrou acompanhado de um jovem ajudante de aspecto rebarbativo. Mr. Hubbard era um homenzinho viçoso, de costeletas ruivas, cuja admiração pela arte era fortemente atenuada pela insuficiência pecuniária dos artistas que com ele tinha negócio. Não deixava por hábito a sua loja. Esperava sempre que fosse a sua propriedade. A favor de Dorian Gray, porém, sempre fazia uma exceção. Havia em Dorian qualquer coisa que seduzia todo mundo vê-lo. Todo mundo. Vê-lo simplesmente já era uma satisfação.